Existe um tipo específico de silêncio que cai sobre uma sala quando homens percebem que estão prestes a ordenar o maior massacre da história humana. Não é o silêncio do medo, é o silêncio da matemática fria se transformando em horror. Washington, junho de 1945. Uma sala fechada no Pentágono onde os mapas cobriam todas as paredes. Generais curvados sobre projeções detalhadas de uma ilha japonesa chamada Kyushu. E ali, num documento marcado como ultra-secreto, estava um número que ninguém queria pronunciar em voz alta. 5 milhões. 5 milhões de seres humanos mortos numa única operação militar. Não era propaganda, não era exagero para assustar políticos. Era a conclusão matemática inevitável de homens que haviam aprendido, através de sangue e fogo nos últimos 4 anos, que o Japão não lutava guerras da maneira que o mundo ocidental compreendia. E o general que segurava aquele relatório, olhando para os números que ele mesmo havia ajudado a calcular, sentiu algo que veteranos endurecidos raramente sentem. Sentiu suas mãos tremerem, porque entendeu com clareza cristalina que estava olhando para o futuro da humanidade. E esse futuro era um abismo de sangue tão profundo que poderia afogar nações inteiras. Mas para entender como chegaram a esse número impossível, a essa conclusão que desafiava toda a sanidade, precisamos voltar alguns meses no tempo e cruzar o Pacífico até uma pequena ilha que se tornaria o laboratório do inferno. Uma ilha cujo nome se tornaria sinônimo de tudo que há de mais brutal na guerra moderna. Okinawa, 1º de abril de 1945. Mais de 1.600 navios aliados convergindo para uma ilha japonesa de apenas 120 quilômetros de extensão. A maior frota anfíbia jamais reunida na história do Pacífico, despejando 183 mil soldados americanos nas praias. Os planejadores militares em Washington haviam estudado cada invasão anterior, cada ilha conquistada desde Guadalcanal, Tarawa, Saipan e Iwo Jima, cada uma mais sangrenta que a anterior, cada uma revelando que o soldado japonês não se rendia, não recuava, lutava até literalmente o último homem. Mas Okinawa era diferente. Não era apenas mais uma ilha no caminho. Era território japonês propriamente dito, lar de 500 mil de civis, administrada por Tóquio há séculos. E todos sabiam, desde o primeiro soldado até o último general, que esta seria a prévia definitiva. O teste final antes da invasão das ilhas principais. O que aprenderiam ali determinaria o destino de milhões. Os primeiros dias foram estranhamente, perturbadoramente tranquilos. As tropas americanas desembarcaram esperando o inferno de fogo que haviam enfrentado em Iwo Jima, onde cada metro de areia custava sangue, mas as praias de Okinawa estavam quase desertas. Avançaram para o interior quase sem oposição, capturando 2 aeródromos importantes em questão de horas. Comandantes americanos trocaram olhares confusos. Alguns até ousaram pensar que talvez finalmente a resistência japonesa estivesse se quebrando. Estavam terrivelmente, fatalmente enganados. O comandante japonês, general Mitsuru Ushijima, havia estudado cuidadosamente todas as invasões americanas anteriores. Aprendera que tentar defender as praias contra o poder de fogo naval esmagador dos Estados Unidos era simplesmente suicídio desperdiçado. Então havia feito algo muito mais inteligente e infinitamente mais mortal. Recuou todas as suas forças, mais de 100 mil soldados japoneses veteranos, para o terço sul da ilha. Ali, nas colinas calcárias, haviam cavado a fortaleza mais elaborada e letal que o exército japonês já construíra. Não eram trincheiras simples, eram quilômetros de túneis interconectados cavados na rocha sólida, bunkers de concreto reforçado enterrados tão profundamente que bombardeio naval não os alcançava. Posições de artilharia móveis que podiam disparar e desaparecer em segundos. Câmaras subterrâneas que abrigavam milhares de homens completamente protegidos. E esses homens haviam recebido ordens explícitas e inequívocas. Cada soldado devia matar 10 americanos antes de morrer. Não havia plano de retirada. Não havia cenário de rendição. A missão era sangrar os americanos tão brutalmente, tão horrivelmente, que eles perderiam a vontade de continuar a guerra. Quando as forças americanas finalmente colidiram com essa linha defensiva no sul, o que se seguiu não foi uma batalha no sentido tradicional.
Foi um moedor de carne industrial que funcionou por 82 dias consecutivos de carnificina ininterrupta. Imagine tentar avançar através de um labirinto de morte, onde cada colina esconde centenas de soldados fanáticos dispostos a morrer, onde cada caverna pode explodir com fogo de metralhadora de ângulos que você nem sabia que existiam, onde a artilharia surge do nada, mata dezenas e desaparece antes que você possa responder. Os americanos jogaram contra Okinawa tudo o que tinham. Bombardeios navais que transformavam colinas inteiras em paisagens lunares fumegantes. Ataques aéreos que despejavam toneladas de napalm, queimando tudo o que pudesse queimar. Lança-chamas usados metodicamente para limpar caverna após caverna. E ainda assim, os japoneses continuavam lutando, continuavam matando, continuavam morrendo sem recuar um único metro que não fosse fisicamente arrancado deles com explosivos e fogo. Mas a brutalidade militar era apenas metade do horror. A outra metade, a parte que realmente quebraria os planejadores americanos, era o que acontecia com os civis. O governo japonês havia passado anos preparando a população de Okinawa para este momento. Haviam ensinado que os americanos eram demônios bestiais que torturariam, estuprariam e matariam todos. Que a morte era preferível à captura. Que morrer pelo imperador era a maior honra possível. E quando a batalha chegou, essas lições revelaram-se devastadoramente eficazes. Famílias inteiras pulavam de penhascos segurando suas crianças. Mães sufocavam bebês antes de se explodirem com granadas. Civis corriam contra posições americanas com bombas amarradas ao corpo. Não eram soldados fanáticos. Eram pessoas comuns, avós, professores, agricultores, tão completamente convencidos de que a rendição significava destino pior que a morte, que escolhiam o suicídio em massa. Soldados americanos, homens endurecidos por anos de combate brutal através do Pacífico, homens que haviam visto camaradas mortos de formas horríveis, encontravam-se tentando desesperadamente convencer civis aterrorizados de que não seriam feridos. Ofereciam comida, água, cuidados médicos. E ainda assim assistiam horrorizados enquanto mães escolhiam matar seus próprios filhos ao invés de aceitar ajuda. Esse trauma psicológico marcaria uma geração inteira de veteranos. Um marine descreveu em seu diário encontrar uma caverna cheia de corpos de civis que haviam se matado com granadas, incluindo mais de 20 crianças pequenas. Ele escreveu que chorou pela primeira vez desde que a guerra começara e que nunca mais conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos. Multiplique essa cena por centenas, por milhares ao longo de toda a ilha, e você começa a entender a escala do horror. Enquanto a batalha entrava em seu segundo mês sem sinais de conclusão, algo igualmente terrível acontecia no mar ao redor de Okinawa. Os kamikazes. O Japão havia lançado a Operação Kikusui, ataques de ondas massivas de pilotos suicidas. Não eram apenas alguns fanáticos desesperados. Eram milhares de aviões, pilotados por jovens frequentemente com apenas semanas de treinamento, voando deliberadamente contra navios americanos numa tentativa calculada de afundá-los através do sacrifício. Entre abril e junho de 1945, quase 2.000 aviões kamikazes atacaram a frota americana ao redor de Okinawa. Afundaram 36 navios e danificaram 368 outros. Mataram quase 5.000 marinheiros americanos, mais do que em qualquer outra campanha naval da guerra. E o que aterrorizava os planejadores não era apenas o número de ataques. Era a eficácia crescente e a percepção de que o Japão tinha uma reserva aparentemente infinita de jovens dispostos a morrer dessa forma. Um piloto de caça americano descreveu perseguir um kamikaze e assistir o piloto japonês virar deliberadamente em direção a seu navio-alvo, mesmo com seu avião em chamas. Mesmo com ferimentos obviamente fatais, mantendo o curso até o impacto final. Não era fanatismo cego. Era dedicação absoluta e calculada, e isso significava que cada navio que se aproximasse do Japão seria um alvo. Cada transportador de tropas carregado com milhares de soldados poderia ser afundado por um único piloto disposto a morrer. A matemática era simples e aterrorizante. Se o Japão tinha dezenas de milhares de jovens treinados e dispostos para ataques suicidas, quantos navios aliados poderiam ser perdidos? Quantos soldados se afogariam antes mesmo de chegar às praias?
Finalmente, em 22 de junho de 1945, após 82 dias de matança ininterrupta, Okinawa foi declarada oficialmente capturada. Mas o preço desta pequena ilha, apenas 120 quilômetros de território japonês, foi de uma brutalidade que fez veteranos endurecidos questionarem sua sanidade. 12.500 soldados americanos mortos, 38 mil feridos, mais de 26 mil baixas psiquiátricas, homens tão traumatizados que não podiam mais funcionar como soldados. Mas os números japoneses revelavam algo ainda mais aterrorizante sobre o que esperava nas ilhas principais. 100 mil soldados japoneses mortos, lutando literalmente até o último homem. Apenas 7.400 prisioneiros, e a maioria desses eram civis ou homens feridos gravemente demais para resistir. Taxa de rendição de menos de 7%. E os civis? Os números variam, mas estimativas conservadoras falam de 100 mil civis mortos. Talvez 150 mil. Pelo menos um terço da população civil da Ilha Morta. Muitos por suicídio ou execução por suas próprias forças para prevenir captura. Era junho de 1945, quando os relatórios finais de Okinawa chegaram às mesas dos planejadores em Washington. E ali, naquelas salas com ar-condicionado do Pentágono, milhares de quilômetros distantes do sangue e da lama, homens começaram a fazer cálculos que nenhum ser humano deveria ter que fazer. A Operação Downfall era o nome do plano para invadir as ilhas principais do Japão. Consistia de duas fases massivas. A primeira, Operação Olympic, programada para 1º de novembro de 1945, visaria Kyushu, a mais ao sul das 4 ilhas principais. A segunda, Operação Coronet, marcada para março de 1946, atacaria a planície de Kanto e Tóquio diretamente. Olympic sozinha seria a maior operação anfíbia da história, fazendo o dia D na Normandia parecer pequeno em comparação. Os planejadores desenharam 35 praias de invasão ao redor do sul de Kyushu, cada uma com codinome de automóveis americanos: Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford. Uma tentativa quase desesperada de domesticar o inimaginável com familiaridade. 14 divisões americanas desembarcariam simultaneamente, mais de 700 mil homens na primeira onda, lançados de Okinawa, que agora servia como a base de preparação massiva. Ilhas menores ao redor como Tanegashima, Yakushima e Koshiki seriam atacadas primeiro para estabelecer bases de artilharia e radar. O bombardeio preparatório seria algo nunca visto na história. Meses de ataques aéreos incendiários reduzindo cidades a cinzas. Toda a força naval aliada martelando as defesas costeiras. E então, na madrugada de 1º de novembro, centenas de milhares de homens subiriam em barcos de desembarque e navegariam em direção às praias de Kyushu. Mas conforme os planejadores estudavam a inteligência mais recente sobre as defesas japonesas, um padrão aterrorizante emergia. O Japão não estava se preparando para uma defesa tradicional. Estava se preparando para transformar as ilhas principais num vasto campo de extermínio onde cada homem, mulher e criança se tornaria uma arma. Documentos capturados revelaram a Ketsugo, a estratégia defensiva final do Japão. 100 divisões do exército, 4 milhões de homens uniformizados, estariam esperando nas ilhas principais. Mas isso era apenas o começo. O governo japonês estava armando literalmente a população civil inteira. 28 milhões de homens e mulheres estavam sendo treinados em combate básico. Recebiam lanças de bambu, arcos e flechas, qualquer coisa que pudesse ferir. Eram ensinados a fazer armadilhas, a atacar soldados isolados, a nunca, jamais render-se. Crianças de 12 anos praticavam com granadas de madeira. Mulheres idosas eram treinadas para amarrar explosivos em si mesmas e rolar sob tanques. E diferente de Okinawa, onde a população era relativamente pequena e um tanto distante do poder central, Kyushu abrigava mais de 10 milhões de civis. 10 milhões de pessoas que o governo japonês estava sistematicamente preparando para o suicídio em massa. Os kamikazes também atingiriam escala inimaginável. Inteligência americana identificou mais de 12 mil aviões escondidos em aeródromos improvisados, cavernas, túneis, esperando pela invasão. Não eram caças modernos,
Muitos eram biplanos antiquados, aviões de treinamento, qualquer coisa que pudesse voar e carregar uma bomba. Não importava. Não precisavam sobreviver, apenas chegar aos navios. E agora surgiam os Kaiten, torpedos tripulados onde o piloto guiava manualmente a arma contra navios-alvo e morria no impacto. Submarinos anões tripulados em missões suicidas, lanchas rápidas carregadas com explosivos. O Japão estava industrializando o suicídio, transformando-o em estratégia militar central. Os analistas militares sentaram-se com todos esses dados. Compararam com Okinawa, extrapolaram as taxas de baixas, calcularam a resistência civil, fatoraram os kamikazes. E chegaram a números que pareciam impossíveis, que faziam homens experientes hesitarem em escrever nos relatórios oficiais. Para conquistar apenas o terço sul de Kyushu, primeira fase da Olympic, as projeções variavam, mas convergiam para uma faixa aterrorizante. Entre 250 mil a 400 mil soldados americanos mortos, mais de 1 milhão de baixas totais, quando incluíam feridos. Alguns analistas mais pessimistas, olhando para a fanatização crescente e os preparativos massivos, sugeriam que os números poderiam ser ainda piores. Mas eram os números japoneses que realmente congelavam o sangue. Entre 3 e 5 milhões de mortos. 3 a 5 milhões de seres humanos que deixariam de existir numa única operação militar. Esses números incluíam soldados regulares lutando até a morte. 2 milhões de recrutas recém-convocados com treinamento mínimo, mas fanatismo máximo. E o mais horrível de tudo, milhões de civis. Não baixas colaterais acidentais, mas mortes deliberadas. O governo japonês estava explicitamente incentivando o suicídio em massa. Documentos de propaganda capturados mostravam instruções claras. Morte antes da desonra. Cada civil deve matar pelo menos um invasor antes de morrer. Rendição é traição ao imperador e aos ancestrais. As lições de Okinawa seriam repetidas, mas numa escala centenas de vezes maior. Famílias inteiras se matando. Comunidades inteiras escolhendo o suicídio coletivo. Milhões optando pela morte ao invés da captura porque seu próprio governo os convencera de que não havia outra opção. E isso era apenas Kyushu. A Operação Coronet, a invasão de Honshu e o ataque direto a Tóquio seria ainda maior, ainda mais sangrenta. Projeções completas para Downfall sugeriam que a conquista total do Japão poderia custar mais de 1 milhão de mortos americanos e 10 milhões ou mais de mortos japoneses. Números tão grandes que começavam a perder significado, transformando-se em abstrações. Mas cada número representava um ser humano real. Um soldado de Iowa que não voltaria para casa. Uma mãe em Kyushu que mataria suas crianças antes de deixá-las serem capturadas. Um jovem piloto japonês que voaria seu último voo aos 18 anos. Um marine americano que sobrevivera a Guadalcanal, Tarawa e Okinawa, apenas para morrer numa praia com o codinome de automóvel. O general Douglas MacArthur, comandante supremo das forças aliadas no Pacífico, estudou os relatórios com crescente apreensão. Era um homem conhecido por sua confiança inabalável, às vezes arrogância. Mas até ele começou a questionar se a invasão era realmente viável. Em reuniões privadas com seu Estado-Maior, discutia alternativas. Bloqueio total poderia funcionar eventualmente, mas levaria anos e a fome mataria milhões de civis. Bombardeio incendiário contínuo já estava acontecendo. Cidades japonesas queimavam todas as noites, e ainda assim não havia sinais de que o governo militar renderia. A liderança japonesa havia demonstrado repetidamente que estava disposta a sacrificar literalmente a população inteira antes de aceitar rendição incondicional. Nos escalões mais altos do governo americano, o presidente Harry Truman, que assumira após a morte de Roosevelt apenas meses antes, enfrentava a decisão mais terrível que qualquer líder já teve que tomar. Ele lia os relatórios de baixas projetadas e sentia o peso de milhões de vidas futuras sobre seus ombros. Tinha acabado de retornar da Conferência de Potsdam, na Alemanha, onde vira pessoalmente a devastação completa que a guerra total trouxera à Europa. E agora contemplava ordenar algo potencialmente ainda pior no Japão. Seus conselheiros militares eram claros.
A invasão era necessária porque nada mais parecia funcionar. O Japão simplesmente não renderia através de meios convencionais. Sua cultura, sua estrutura política, seu sistema de crenças, tudo conspirava para prolongar a guerra até a aniquilação mútua. Mas havia uma nova variável. Algo tão secreto que apenas um punhado de pessoas no mundo inteiro conheciam sua existência. O Projeto Manhattan. Nos desertos do Novo México, cientistas haviam acabado de testar com sucesso a primeira arma nuclear da história. Uma única bomba com poder explosivo equivalente a 20.000 toneladas de TNT. Uma arma tão devastadora que uma única aeronave poderia destruir uma cidade inteira. E os Estados Unidos agora possuíam 2 dessas bombas prontas para uso, com mais em produção. A questão que Truman enfrentava era moralmente abismal. Usar essa nova arma horrível contra cidades japonesas mataria centenas de milhares instantaneamente, mas poderia chocar o Japão a render-se sem invasão, potencialmente salvando milhões. Ou prosseguir com Olympic e Coronet, usando métodos de guerra convencionais, mas garantindo o massacre em massa de proporções sem precedentes. Era uma escolha entre horrores. Não havia opção moral clara, nenhum caminho que não resultasse em morte massiva. Os defensores da bomba atômica argumentavam que, por mais terrível que fosse, era matematicamente mais humana que a invasão. 200.000 mortos instantâneos versus 5 milhões em meses de carnificina. Os oponentes argumentavam que usar tal arma contra civis cruzaria uma linha moral da qual a humanidade nunca poderia retornar, estabeleceria um precedente apocalíptico. Truman consultou seus generais, seus conselheiros civis, cientistas que construíram a bomba. E no final, a decisão recaiu sobre ele sozinho. Um homem que nunca pediu este cargo, que havia sido vice-presidente quase desconhecido até meses atrás. Em julho de 1945, a ordem foi dada. Se o Japão não aceitasse os termos da Declaração de Potsdam, chamando rendição incondicional, a nova arma seria usada. Era uma aposta desesperada de que o choque de destruição instantânea e absoluta poderia quebrar a determinação japonesa, onde meses de bombardeio incendiário convencional haviam falha. 6 de agosto de 1945, 8 horas e 15 minutos da manhã. O bombardeiro B-29 Enola Gay soltou uma única bomba sobre Hiroshima. 43 segundos depois, 70.000 pessoas estavam mortas, vaporizadas, queimadas, esmagadas. A cidade simplesmente deixou de existir como entidade funcional. E ainda assim, incrivelmente, o governo militar japonês não rendeu. Discutiram, debateram, alguns argumentavam por continuar a guerra mesmo agora. 9 de agosto, uma segunda bomba caiu sobre Nagasaki. Mais 40.000 mortos instantâneos. E finalmente, com a União Soviética também declarando guerra e invadindo a Manchúria, com 2 cidades vaporizadas, com a percepção de que os americanos poderiam ter dezenas dessas armas, a liderança japonesa rachou. Mesmo assim, foi uma decisão tão próxima que houve uma tentativa de golpe militar para prevenir a rendição. Oficiais jovens tentaram interceptar a gravação do imperador Hirohito anunciando a rendição. Falharam por horas. Em 15 de agosto de 1945, pela primeira vez na história, a voz do imperador foi transmitida por rádio para o povo japonês, anunciando que a guerra havia terminado. O insuportável deve ser suportado, ele disse. A Operação Olympic nunca aconteceu. As praias com codinomes de automóveis nunca viram invasão. As 14 divisões americanas preparadas em Okinawa nunca embarcaram. Os 5 milhões de mortos projetados nunca morreram dessa forma específica. Mas o custo foi diferente, não menor. 250.000 mortos em Hiroshima e Nagasaki combinadas. Números que continuaram crescendo por anos devido à radiação. E a humanidade cruzou para uma nova era onde cidades inteiras podiam ser apagadas em segundos, onde a guerra total ganhou novo significado apocalíptico. Os generais que calcularam aqueles 5 milhões de baixas para a Olympic nunca precisaram ver suas projeções testadas na realidade, mas carregaram o conhecimento pelo resto de suas vidas. Carregaram a certeza de que haviam olhado para o abismo de algo tão horrível que quebrava toda a compreensão humana de guerra.
Carregaram a memória de Okinawa multiplicada por 100, de milhões escolhendo morte sobre captura, de uma nação inteira disposta a se imolar ao invés de render. A pergunta que assombrou essa geração e continua sem resposta definitiva é simples e impossível. Foi a escolha certa? Eram as bombas atômicas menos terríveis que a invasão teria sido? Nunca saberemos com certeza porque Olympic nunca aconteceu. Mas sabemos o que Okinawa ensinou. Sabemos que o Japão estava se preparando para a resistência total, para transformar cada cidade em Stalingrado, cada casa em bunker, cada civil em combatente. Sabemos que o governo militar japonês estava disposto a sacrificar a população inteira antes de aceitar derrota. E sabemos que os números projetados para Olympic não eram exageros ou propaganda. Eram, se algo, conservadores, baseados em dados reais, em experiência sangrenta, em conhecimento brutal do que o fanatismo nacionalista combinado com cultura de honra pode produzir. O general que segurou aquele relatório em junho de 1945, olhando o número 5 milhões escrito em tinta preta sobre papel branco, entendeu algo profundo sobre a natureza humana e guerra. Entendeu que havia situações onde não existiam boas escolhas, apenas escolhas menos terríveis. Entendeu que às vezes a matemática da morte se torna tão grande que transcende moralidade individual e se torna puro cálculo de quanto sofrimento é aceitável para terminar ainda maior sofrimento. Essa é a verdade brutal que ninguém quer enfrentar. A Operação Olympic teria sido o maior banho de sangue da história humana, superando Stalingrado, superando o Somme, superando qualquer batalha que já aconteceu. 5 milhões de mortos era o preço projetado para conquistar 1/3 de uma ilha. E quando você entende essa matemática impossível, quando você realmente contempla o que esses números significam em termos de carne humana e sangue real, você começa a entender por que homens desesperados tomaram decisões desesperadas. Não porque eram fáceis, mas porque toda alternativa parecia pior. Essa é a lição de Olympic que nunca foi. Que às vezes não há vitória, apenas graus variados de tragédia, e que o verdadeiro custo da guerra não se mede apenas em quem morreu, mas em quem teve que viver carregando o peso de decisões que nenhum ser humano deveria ter que fazer.